Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje eu vou receber aqui um empreendedor da velha guarda, um cara que fundou uma empresa de tecnologia e gestão lá nos anos 80 e hoje é uma das maiores do Brasil. O nome da fera é Ladimir Carvalho, CEO da Alterdata. Daqui a pouquinho ele vai chegar por aqui para contar a sua história e também trazer dicas valiosas de empreendedorismo, carreira, gestão e negócios. Fica ligado, Ladimir tá já chegando. Se sua empresa precisa de uma frota de veículos, nada melhor do que comprar os carros. Até porque, bom mesmo é investir no que é próprio da empresa. Não é bem assim. Afinal, tudo passa a ser da empresa. Inclusive, o alto investimento inicial da compra, a imprevisibilidade dos custos com manutenção e revisão, pagamento de seguro, impostos e aquela depreciação do valor do veículo com o passar do tempo. Pois é, talvez seja melhor não ter certos comprometimentos na conta da empresa. Por isso, a gestão e terceirização de frotas da Movida Aluguel de Carros pode ser a solução ideal para seu tipo de negócio. Quer entender mais sobre o assunto? A Movida desenvolveu uma calculadora com análises detalhadas para você decidir se essa é a melhor opção para o seu negócio. Acesse o simulador ou fale com um especialista clicando nos links da descrição. Viajar para o exterior é divertido, mas lidar com câmbio, compra de moeda, cálculo de taxas das compras com cartão e outras chatices é algo que até dá uma desanimada. Mas relaxa que essa parte da sua trip não precisa ser um problema. Conte com a Webull, plataforma global líder em investimento digital. A Webull chegou ao Brasil para simplificar a experiência do brasileiro na hora das viagens internacionais. Sua conta global conta com um programa de recompensas completo atrelado ao cartão de débito global. Algumas vantagens em destaque: pontos acumulados podem ser trocados por cashback em dólar, milhas, passagens, hospedagens e produtos em lojas parceiras. Sem taxas de abertura e manutenção de conta, saques em mais de 42 mil caixas ATM sem cobrança da taxa, câmbio instantâneo via Pix 24 horas por dia, 365 dias por ano, suporte 24 horas em português e muito mais. Quer saber mais sobre? Acesse o link na descrição do programa. Ladimir Carvalho é diretor e fundador da Alterdata Software, a empresa de tecnologia fundada em 1989 e uma das 5 gigantes brasileiras do setor. Ele já foi eleito empreendedor do ano em 2006 pela Endeavor, em 2016 pela Ernst Young e autor do livro Dicas de Gestão em Carreira de um Empreendedor e coautor de outros 6 títulos. Atualmente ele também ocupa a cadeira de vice-presidente de desenvolvimento de negócios da AFRAC, a Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços. Ladimir Carvalho, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Muito bom, Leandro. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é o tipo do ambiente que eu adoro. Gerar conhecimento, transferir um pouco do que eu aprendi ao longo da minha carreira. Afinal, são mais de 40 anos trabalhando com tecnologia, alguma coisa eu aprendi para transmitir para os outros. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos fazer um evento bem bacana hoje. Ô, Ladimir, eu já começo aqui o nosso Café com a DM aqui um pouco constrangido, cara, porque na década de 80 eu tava assistindo o show da Xuxa na TV, o programa do Bozo e tal, e agora, aqui em 2024, eu tô com mais cabelo branco que você, então... Não é justa essa vida aqui, cara. Eu tô com 61 anos agora, não parece, nesse momento. Cara, não parece de jeito nenhum. Eu comecei a desenvolver software com 19, cara. Uhum. Então já tem uma estrada longa aí, não apenas de tecnologia, mas sobre o aspecto de negócio e gestão, porque nós construímos software para outras empresas. Então, hoje nós temos cerca de 60 mil clientes aí no Brasil inteiro, o que torna, Leandro, um excelente banco de prova, um excelente banco de observação para a gente ver que essa trajetória, a gente percebe as mudanças que aconteceram ao longo da carreira e eu acho que nós vamos poder contribuir com muitas ideias aqui hoje. Pô, show de bola. Então vamos começar por esse começo, né? Então, como eu falei aqui, anos 80, show da Xuxa, tecnologia era uma coisa muito incipiente no Brasil nessa época. E, cara, nessa época você teve assim o vislumbre de olhar para frente, né, e criar uma empresa que é uma dos gigantes do setor hoje em dia. Como é que foi isso aí? Como é que você decidiu dar esse passo, né? Enfim, você falou que desde os 19 anos já desenvolve, né? Então, como é que foi? Conta aí pra gente um pouquinho dessa história. Uma coisa bacana aqui dessa trajetória, que eu acho que pode servir como reflexão para muitos. Eu nunca tive carteira assinada, né? Eu nunca trabalhei para ninguém. Aos 19 anos, eu comecei a desenvolver como freelancer e naquela época, em 1982, 83, mais ou menos,
eu tinha um background de eletrônica, porque meu pai tinha uma empresa de consertar televisão, rádio, som, uma empresa pequenininha, tinha 3 funcionários, e eu já circulava ali em torno da base de eletrônica, e os computadores começaram a aparecer. Naquela época não tinha faculdade de informática, não tinha cursos em abundância, era muito difícil você obter informações, não tinha literatura em português, os livros eram todos em inglês, e eu comecei a aprender de uma forma autodidata. Então, dos 19 anos até os 25, eu fui um programador de diversas linguagens diferentes, diversos programas, computadores diferentes, com tecnologias distintas, mas eu nunca fiz um curso. Eu sempre aprendi tudo sozinho, nas madrugadas, e naquela época a internet não tinha sido inventada ainda, então você não tinha ninguém para perguntar, não tinha ninguém para tirar dúvidas, e eu fui percebendo que havia uma grande transformação no mercado, que isso poderia afetar gigantescamente a maneira com que as empresas se organizariam. E eu sou graduado em Direito, então eu fiz faculdade de Direito, mas sempre tive uma cabeça muito lógica. Direito me deu uma capacidade de conhecer a parte tributária, então os primeiros softwares que eu fiz foram softwares baseados na Alterdata, foram softwares com legislações de departamento pessoal, contabilidade, escrita fiscal, calculando muitos tributos. E as coisas vieram crescendo, porque aos 25 anos eu estava com tanto cliente, Leandro, que eu não conseguia mais trabalhar, cara. Eu estava cansado demais, saía de casa às 5 da manhã, chegava às 11 da noite em casa, já estava a minha vida começando a estabilizar financeiramente, mas eu estava me desgastando pessoalmente demais. Tinha que ter mais, havia necessidade de ter mais pessoas junto comigo. Eu já estava fazendo softwares em conjunto com meu sócio. Quando a Alterdata foi fundada em 89, eu tinha 25 anos, ele tinha 20. Então, ele é 5 anos mais jovem, e nós começamos a investir numa estrutura de acreditar que a máquina do software ela é baseada nas necessidades dos clientes. Então, com 20 e poucos anos, eu já acreditava que o cliente tinha que estar no centro da operação, e por isso nós tínhamos que ouvir muito o cliente e olhar que as tecnologias iriam pavimentar todo um futuro que tendia a mudar todas as organizações, e por consequência isso era uma grande oportunidade, né? Cara, que fantástico. Assim, eu fico impressionado, né, que tem alguns empreendedores que têm essa capacidade, né, de lançar um olhar para o futuro e ver, bom, a coisa vai se desenhar nessa direção, e é aqui que a gente tem que, enfim, gerar valor, né, e construir o nosso negócio. E você é um cara com essa visão, assim, clara, né, cara? Mas agora... Eu acredito, deixa eu acrescentar um negócio nessa tua fala, eu acredito, algo que eu comento muito em palestras, eu acredito que o empresário se mova por visão ou por empurrão. A visão é quando você enxerga algo na frente, que você tem uma visão de alguns anos à frente e você toma uma distância da maioria dos concorrentes. Em algum dia você vai ser copiado, mas quando você for copiado, você tem outra visão que te coloca um pouco mais à frente. Empurrão é quando alguns movimentos acontecem que você não previu, como, por exemplo, a pandemia, que nasceram várias empresas na época da pandemia, quando existem grandes movimentos econômicos. Há uma crise internacional, uma crise financeira global, gera novas oportunidades. Ou desses desconfortos que você não previu impulsionam as organizações também. Então, todas as vezes que é empurrão, vários fazem de forma idêntica. Então não há muita distinção, mas quando é visão, você toma uma dianteira de outras empresas. Isso faz uma diferença muito grande na vida corporativa. Cara, olha, já tô aqui, eu fico imaginando você falando, e eu já imagino um frame aqui no seu rosto aqui, Vladimir, pra gente fazer um corte que tem que ser moldurado, cara, né? O que você falou aqui agora. Todo empresário precisa entender, aprender continuamente é sua obrigação. O caminho para o sucesso é sempre sinuoso e longo, e absorver o conhecimento de quem já trilhou essa estrada é fundamental para andar mais rápido e chegar mais longe. José Roberto Marques sabe disso e resolveu presentear os empreendedores brasileiros com seu mais novo guia, de graça. Sim, ele liberou gratuitamente a obra Guia Prático para Alavancar Seus Negócios. José Roberto Marques é fundador e CEO do IBC Group, que conta com 16 empresas em diversos setores e já faturou mais de 2 bilhões de reais com serviços. No guia, ele mostra os princípios essenciais que formam a
base da inteligência de negócios. Baixe seu exemplar e aprenda a transformar ideias inovadoras em empreendimentos lucrativos. O e-book conta com estratégias claras e de aplicabilidade imediata, fornecendo não apenas teoria, mas também orientações práticas que podem ser implementadas para gerar resultados reais nos negócios. Acesse o link que está na descrição e baixe o seu. Se você trabalha na área comercial, seja como vendedor, seja como gestor, ou é empresário e quer impulsionar os resultados do seu time, presta atenção agora neste recado aqui. As transformações ágeis e a alta complexidade que cercam o mundo de negócios pedem, ou melhor, exigem, aprendizado. E a educação executiva do INSPER tem a resposta exata para esse desafio. Uma super agenda de formações presenciais para a área comercial neste segundo semestre de 2024, que cobre diferentes competências e níveis de atuação. São formações de excelência de uma das melhores escolas de negócios do mundo, segundo o Financial Times, para você que quer evoluir e maximizar resultados. A agenda deste semestre traz os seguintes cursos: vendas corporativas, narrativas persuasivas, storytelling para vendas, gestão de equipes de vendas de alta performance. As formações são todas presenciais, com salas inspiradas em Harvard e uma experiência focada no aluno. Além de garantir um aprendizado de excelência com o selo da educação executiva do INSPER, você terá a oportunidade de fazer um network de alto nível. E a responsável pedagógica por essa programação de treinamentos é a professora Marilda Andrade, que tem MBA em Marketing pelo INSPER e é especialista em gestão estratégica de negócios, negociação e gestão de pessoas pela FGV. A Marilda tem 18 anos de experiência em áreas comerciais de empresas nacionais e multinacionais de grande porte e trabalha desde 96 com educação de executivos. Os links para todos os cursos estão aqui na descrição do episódio. Acesse, escolha e inscreva-se. Cara, existem muitas empresas de tecnologia hoje no Brasil. E assim, o jogo mudou, né? Então assim, vou pegar aqui o exemplo do Nubank, né? Ele participou de várias rodadas de investimento, recebeu vários aportes milionários até fechar ali o primeiro ano com lucro. E quem é da velha guarda, né, empreende contando ali com as suas receitas próprias, né? Então tem que ter o olho no caixa, tem que dar lucro, enfim, né? Tem toda essa preocupação. E eu queria saber como é que foi o processo então de escala da Alterdata, já que na época não existia essa prática, né, de volume de aportes de investidores, enfim. Conta pra gente como é que foi. Na verdade, Leandro, eu e meu sócio, nós viemos de famílias de classe média baixa. A gente não vem família rica que papai e mamãe podia fazer um cheque e botar lá na organização. Então, há um tempo atrás, eu dei uma entrevista para um jornal em São Paulo que o jornalista me perguntou: Admir, quanto que você investiu para começar a empresa? Aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu nunca respondi essa pergunta. Pensei, e falei, para não investir nada. Ele falou, como assim? Não é possível, pô. Eu falei, não, cara, se eu tivesse que investir alguma coisa, eu não teria, porque a gente não tinha recursos. Eu trabalhava numa mesa emprestada da sala do meu sogro, então quem pagava a energia da sala era ele, quem pagava o papel higiênico era ele, o café era ele. Meu sócio trabalhava no quarto que ele dormia, da casa dele. Então a empresa começou assim, a gente não tinha dinheiro para comprar uma cortina para colocar na empresa. Então a nossa visão, Leandro, era que nós tínhamos que dar lucro no primeiro mês, que senão ela quebrava no segundo mês. Então ela tinha que ter uma estrutura financeira sólida. Na minha visão, nós não podíamos ser um bando de programadores trabalhando juntos. Nós tínhamos que ser uma empresa de tecnologia. Todas as vezes que um grupo de técnicos se juntam para formar um negócio, isso é completamente diferente de uma empresa estruturada para escalar. Então, era fundamental ter conhecimento de finanças. Então, eu comecei a ler livros e mais livros de finanças. Com 22 anos, eu estava fazendo curso de oratória para eu falar melhor. Eu estava fazendo curso de expressão verbal, lendo livros de programação neurolinguística, lendo livros de fluxo de caixa para entender o que eu deveria fazer com a organização. Quando ela foi fundada, o primeiro elemento que foi criado foi a ideia de nós termos um colchão financeiro. O que era um colchão financeiro naquela época? Isso vale até hoje. Nós temos 35 anos a empresa, há 35 anos nós temos o nosso colchão. O colchão, Leandro, nós temos de 1,5 a 2 faturamentos mês parado no banco que eu não toco nele. Então, se a empresa faturava 100 mil por mês, ela tinha que ter de 150 mil a 200 mil parado, sem eu tocar. Porque esse colchão, na minha forma de raciocinar, ele é que faz o fluxo crescente da companhia. Em algumas vezes, as minhas visões exigem investimentos. Eu tenho que construir um prédio da empresa. Então, eu queimo esse colchão, ele vai queimando,
chega uma hora que ele se recupera novamente. Às vezes são eventos externos que acontecem. A pandemia eu tive que queimar esse colchão. Quando o Windows surgiu, eu tive que duplicar a equipe de desenvolvimento, foi queimando esse colchão. Então, existem situações que você usa o fluxo para sustentar a organização. Eu me lembro de épocas, Leandro, que eu estava com o meu carro ruim. Naquela época, os carros enferrujavam. Hoje não enferruja, né? Mas carro ruim, eu olhava no caixa da empresa, tinha dinheiro para comprar um carro zero. Eu não comprava, porque aquele dinheiro não era meu, aquele dinheiro era da empresa, do fluxo da companhia. Na minha visão, a empresa tem que ser mais rica do que o empresário. Ela tem que ser mais poderosa que o empresário. Ela tem que ter mais recursos que o empresário. Eu gasto dinheiro, ela gera dinheiro. Então a minha preocupação é inteira no cash flow, no colchão financeiro, para ter um suporte ao longo da vida. Então, em 35 anos, nós nunca descontamos uma duplicata em banco, nunca usamos um limite cheque especial, nunca recebemos dinheiro de fundo de investimento. Todos os prédios, a empresa tem 3 prédios muito expressivos, grandes, que depois na edição, se você quiser incluir algumas fotos do prédio, é muito impressionante. E foram todas feitas com capital e recursos do caixa da companhia, porque a gente acredita que, de fato, isso dá poder de alavancagem e faz com que a gente tenha poder de barganha. Então, quando eu ligo para a Dell para comprar um computador de 2 milhões de reais, se a Dell fala para mim, você pode pagar em 10 vezes, e eu falo assim, não, eu quero pagar antecipado, e eu quero 30% de desconto. A coisa acontece. E isso vira EBITDA, vira margem de lucro da companhia. Todas as vezes que eu não uso o meu recurso, mas uso de outro, o banco vira meu sócio, o fornecedor vira meu sócio. A gente não acredita nisso. A gente acredita que o poder da companhia tem que estar muito no cash flow dela. Pô, Vladimir, cara, eu esperava, eu tava com altas expectativas aqui para o nosso bate-papo de hoje, mas eu não esperava que fosse aqui um verdadeiro curso de empreendedorismo, cara. Então, já tenho que te agradecer de antemão. A gente nem terminou ainda o nosso papo e eu já tô te agradecendo, porque pô, o que você tá produzindo aqui hoje, o que você tá passando aqui para nossa audiência é ouro puro, cara. Isso aqui vale por um MBA. E, bom, então me conta o seguinte, né? Vamos fazer um comparativo. Isso que você falou, eu achei extremamente importante, essa aula de empreendedorismo raiz, e isso mudou bastante, né, nos últimos anos e continua extremamente válido. E assim, eu vi uma onda toda de empreendedores mais jovens, enfim, que não tem essa preocupação. E essa turma, essa nova geração andou quebrando a cara e parece que os conceitos voltaram novamente a valorizar exatamente isso que você falou agora. Como é que você faz essa leitura, né, da evolução do empreendedorismo nesse sentido, com os investidores que surgiram, com o Venture Capital e tudo mais, e a atenção que a gente deve ter aos fundamentos, né, não esquecer os fundamentos? Na verdade, Leandro, houve uma bolha financeira nos últimos anos que essa bolha explodiu. Houve uma bolha porque os fundos de investimentos, empresas lá de fora, principalmente Estados Unidos e Europa, estavam com dinheiro em abundância e não sabiam o que fazer com esse dinheiro, porque lá a taxa de juros é muito baixa e eles precisavam alavancar em negócios. E muitas empresas, principalmente de tecnologia, elas estavam escalando clientes sem dar margem. As visões desses fundos eram que era interessante escalar, conquistar clientes a qualquer preço, independente de ter EBITDA, de ter lucratividade. Isso aconteceu que começaram a injetar dinheiro em algumas empresas muito jovens, startups, e esses meninos achando que estavam surfando nessa onda, só que o milionário lá de fora, que tem dinheiro sobrando, ele é milionário, mas não é burro, não. Ele não gosta de rasgar dinheiro e jogar no lixo, não. Então começou-se a se perceber que esse jogo da alavancagem sem resultados não é o que eles querem. Na verdade, o fundo ele precisa colocar um dinheiro hoje para retirar ele daqui a pouco. Se você tem uma proposta de valor que não traz resultados, isso não interessa. Então, eu vi empresas de startups sem dar resultado, o menino da startup tirando o dinheiro da empresa comprando BMW. O garoto com 20 e poucos anos. E logo depois ele quebra. Ou seja, é uma ordem invertida. Então, esse não é o mundo real. O mundo de verdade de todas as empresas que tem no planeta
são empresas que têm que dar resultados. Esses resultados é que gera a capacidade de investimento da organização. Então, eu diria, para você gosta dos recortes, né? Eu estou fazendo vários aqui na minha cabeça. Não, eu já vou me preparar para isso, eu vou dar umas pausas para te facilitar no teu recorte. Tá na moda aí, né? Depois que o Marçal aí lançou a moda, tá todo mundo de olho nos cortes aí. Eu acredito que uma organização que é técnica, normalmente acontece com TI, mas ela se repete na engenharia, medicina, advocacia, arquitetura, todo mundo que é muito técnico. Eu acredito que a gente tenha um conhecimento absurdo do que nós fazemos, mas na minha visão isso não é suficiente para você ter sucesso. Para mim, todo conhecimento técnico não passa de 30% do sucesso. Os outros 70% é um pouco do que nós estamos falando aqui. São as visões que você tem, são as habilidades genéricas. Não adianta eu ser um excelente programador se eu não entender de finanças e conseguir fazer um plano financeiro para minha organização. Não adianta se eu não sou um bom líder, que eu não consigo comandar um time. Não adianta se eu não sou um bom vendedor para vender meu produto. Eu preciso ter outras habilidades. E essas habilidades vão criando um alicerce das companhias para elas estarem sólidas. O que aconteceu nos últimos anos é que muitas empresas puramente técnicas, elas começaram a receber dinheiro de fundos, mas ela não tinha as outras habilidades. E aí ela escalou numa fase, conquistou o cliente, porque com dinheiro você faz produto, mas faltou o restante. A empresa não vende, a empresa não retém pessoas, a empresa não se sustenta em algumas regiões, não evolui o produto e ela não tem coisas ligadas, por exemplo, a marketing digital. Então, é muito importante quem está nos ouvindo entenda que se você é de TI e você só lê livros de TI, só vai em congresso de TI, você só se relaciona com pessoas de TI, você não vai ter sucesso. Se você é de engenharia e só se relaciona com pessoas de engenharia, você não vai ter sucesso. É importante entender que você tem que ter outras habilidades, se relacionar com outros grupos diferentes de você, para que a sua cabeça se expanda e você abra, entenda de outras coisas que hoje você não sabe. E todo dia nós sabemos, nós temos a consciência de coisas que nós não sabemos, né? Muito bom. Vladimir, acidentalmente, né, por coincidência, acaba que eu posso puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso lado do que você acabou de falar, porque a gente aqui no Administradores, a gente recebe também profissionais de outras áreas, como tecnologia, como engenharia, como direito, medicina, dessas pessoas que despertaram exatamente para isso que você está falando, a necessidade de não apenas dominar muito bem a sua área de origem, mas de ter conhecimentos de gestão, conhecimentos, habilidade de liderança, enfim, uma série de competências, né, que compõem essa fórmula. Vou botar fórmula entre aspas, que a gente sabe que não existe, né? Esse mix do sucesso, exatamente, né? É isso aí. Mas que legal, cara. Pô, vamos lá. Me diz uma coisa, o mercado hoje de tecnologia, você acredita que as barreiras de entrada são maiores ou são menores do que na sua época? Na época que você começou, a sua época é agora mesmo, cara, desculpa aí. Eu acho que elas são menores, cara, porque quando eu comecei a trabalhar, não havia uma cultura no mercado. Era muito complexo para eu vender um software, Leandro, porque eu tinha 20 e poucos anos, o computador custava o preço de um carro zero, e o cliente ainda tinha que botar um negócio lá dentro, que era um tal de um software, que ele não tinha a menor ideia do que era. Era muito complexo. Eu tinha um problema pessoal ainda. Eu sempre tive uma aparência de muito mais jovem do que eu sou. Então, quando eu tinha 25 anos, que a Alterdata foi fundada, 25, 26, eu já estava casado, tinha 2 filhos, e eu ia na boate e pedia um documento para saber se eu tinha 18. Porque eu sempre fui muito magrelo, tinha pouca barba. Aí eu aparentava ter 15 anos de idade e convencendo o cliente a comprar um negócio que custava o preço de um carro e ele ainda tinha que me pagar. Naquela época você achava ruim, mas agora você acha bom, fala a verdade. Exatamente, isso mesmo, isso mesmo. Não, mas isso era um obstáculo, isso era uma objeção. Então era muito complexo. Depois que você não tinha acesso a ferramentas e não tinha acesso a perguntar, a tirar dúvidas, você tinha que ser muito de aprender na tentativa e erro. Hoje, o mercado é muito mais favorável. O menino que sai da faculdade hoje, ele entra num grupo de debate ali que tem programadores do mundo inteiro debatendo determinados assuntos. A curva de aprendizado é muito mais acelerada do que era na minha época. Qual é o grande problema de hoje? Não é o conhecimento técnico.
Existem centenas de empresas que entram no mercado de software hoje, todo dia. A magia não está aí. Fazer o software, Leandro, é o menor dos problemas hoje. Na minha época era um problema. Hoje é o menor dos problemas. O problema maior é o seguinte: como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu me sustento com essa coisa? Eu sou diretor do Sindicato Patronal das Empresas de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Só no Estado do Rio de Janeiro tem mais de 2.000 empresas de software. Mais de 90% delas têm até 10 funcionários. São empresas pequenas. Então, quando você presta atenção nisso, você fala assim, mas por que são pequenas? Eles não sabem fazer software? São ruins em banco de dados? Eles não têm conhecimento técnico? Não, nada disso. Tem pessoas com software sensacionais, espetaculares. E o cara não consegue trocar de carro, não consegue levar os filhos na Disney. Ele está há 20 anos com o mesmo número de pessoas na empresa, porque ele não consegue fazer o outro lado da história. E o outro lado da história tem uma série de elementos aqui, e o principal deles é fazer a passagem, que é um termo que eu usei no livro que eu escrevi alguns anos atrás, que eu acho que a gente pode desenvolver um pouquinho desse racional aqui agora. Legal. Vamos seguir nessa linha. Acho super importante, né? E esse livro foi o que eu falei aqui na introdução, aqui, Vladimir, que até queria deixar como recomendação aqui para a turma. Então, vou repetir aqui, é o Dicas de Gestão e Carreira de um Empreendedor, é isso? Isso aí. Na minha forma de visão, existe um problema nas empresas técnicas que eu costumo dizer que é o antídoto e o veneno. Aquilo que me dá a base técnica, que me faz ser um excelente médico, excelente engenheiro, excelente arquiteto, excelente programador, ela me coloca na profissão. Então, isso, na minha visão, não passa de 30% do sucesso. O restante são outros elementos. Então, quando você é um profissional técnico no início de carreira, vamos pegar o meu caso. Eu era um excelente programador, todo mundo me reconhecia, eu era elogiado. Eu escutava todo dia assim, Leandro, nossa, você é um menino espetacular, inteligente, você faz uma coisa que ninguém faz. Aquilo enchia o meu ego, porque ser um programador me identificava como pessoa. Meu nome não era Vladimir Carvalho, era Vladimir Programador. Chega um momento da companhia que eu não posso ficar preso a isso, porque senão eu não cresço. Eu tenho que delegar por outro uma coisa que sou eu. Leandro, como é que eu passo para o outro uma coisa que me identifica e me elogiam todos os dias? Todos os profissionais técnicos passam por isso. Na minha visão, você tem que fazer a passagem. A passagem é você deixar de ser um técnico e passar a ser um executivo dessa sua organização. Você tem que se desprender aquilo que te identifica como indivíduo e passar para o outro. E na medida que você passa essa coisa para o outro, que no meu caso era programar computadores, eu tenho que criar métricas e medições para medir essas pessoas, para eu poder estar solto para fazer outra coisa. E daqui a pouco eu passo de novo e meço outra vez e vou migrando outra vez de outras posições. Então, você se desprender do seu ego e para transferir conhecimento é algo que faz escalar uma organização. A grande maioria das empresas técnicas não conseguem fazer isso. Eles ficam a vida inteira trabalhando com meia dúzia de pessoas em volta deles, porque não consegue escalar, porque a culpa é do próprio empreendedor. Às vezes o empreendedor fala assim, nossa, eu não consigo gente boa, por isso que eu não consigo crescer. Não. É ele que não forma gente boa, é ele que não se desprende das coisas, é ele que não confia nas pessoas. Então, fazer a passagem é um processo emocional e psicológico que é extremamente importante para ganhar escala e ter sucesso. Perfeito, Vladimir. Agora, uma questão, né? Você falou, bom, o empreendedor ele tem que saber formar as pessoas, tem que ajudar esses profissionais a crescerem, a abraçarem essas tarefas ali da empresa, mas aí chega num ponto que eu queria saber de você, como reter esses talentos na empresa? E a gente sabe que no seu ramo, isso é uma coisa assim, é uma verdadeira guerra por talentos, né? Então, você concorre com empresas de fora do Brasil, você concorre com empresas dentro do Brasil que estão sempre atrás dos melhores talentos. Como é que a gente consegue construir uma política dentro da nossa empresa que faça com que esses talentos queiram ficar e não, enfim. Tem várias literaturas sobre isso, e uma delas é um livro do Jim Collins, falando de por que as empresas duram. Nessa literatura foi um estudo de pesquisa de mais de 6 anos, de vários pesquisadores, estudando
Por que empresas vivem mais de 100 anos e outras não vivem? Por que empresas passam por crises, passam por guerras, passam por problemas econômicos, quase quebram, só que estão lá vivas há mais de 100 anos? Essa disputa de talentos acontece há mais de 100 anos. Não é uma característica de agora. O centro da retenção, Leandro, ele está principalmente nos valores da organização. Nesse livro, as pesquisas mostram que a grande maioria delas, elas têm um norte que é estabelecido por um propósito. As pessoas, por exemplo, que estão dentro da Alterdata, o que eu falo para o meu time? Eu falo exatamente assim: nós não fazemos software. O objetivo da Alterdata não é fazer software. E eles, como assim? A gente faz software o dia inteiro. Não, 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 não. Nós não fazemos software. Nosso objetivo é melhorar o país. Estatística do governo federal diz que 70% das empresas que abrem quebram até o 5º ano. 70%. Significa que nós fazemos uma coisa no processo para melhorar o processo de gestão dessas empresas. Se nós conseguirmos reduzir essa estatística de 70 para 50, 40, nós estamos melhorando o país, nós estamos ajudando a diminuir as desigualdades sociais, nós estamos fazendo esses clientes pagarem mais as pessoas, nós estamos fazendo ele pagar mais impostos para ajudar na sociedade. O nosso objetivo, o nosso propósito de existência, que a gente acorda todo dia, é melhorar a nossa nação. Nós fazemos isso através do software que a gente constrói. Quando você cria um propósito e você conecta todos num grande objetivo como esse, você sai da frieza do contra-cheque que todo mundo trabalha por um salário. Porque eles são bem remunerados, obviamente, mas eles têm um objetivo além daquela remuneração. Isso funciona de uma forma como se você estivesse imaginando um exército. Por que será que por exemplo, eu me lembro que assisti uma palestra uns anos atrás do Paulo Storani da Tropa de Elite. E ele falando o seguinte: por que será que um policial que ganha R$ 4.000 por mês sobe uma favela recebendo tiro contra para ir lá resolver um problema? O que motiva uma pessoa como essa? Não é a remuneração, é a sensação de você estar ajudando a nação, a sensação de estar ajudando a sociedade. Isso parece um pouco romântico, um pouco utópico, mas esse é o centro de todas as empresas que vivem mais de 100 anos. É você puxar as pessoas para um propósito. E nós fazemos inúmeras ações dentro da companhia, com muita frequência, para manter esse tipo de objetivo. Outro elemento importante: uma empresa que quer manter talentos de qualidade, ela tem que ser justa. Justa significa você demitir quem está criando problemas na companhia. Então, nós estamos com um time animado, trabalhando para caramba para frente. E tem um sendo carregado nas costas pelos colegas. Porque ele é um malandro, vagabundo, que não quer trabalhar, chega atrasado, não se compromete. O time tem que expurgar esse cara, porque ele está atrapalhando o objetivo da companhia. Então, o senso de justiça é aquele senso que faz com que todos estejam alinhados no mesmo objetivo, gerando oportunidade de crescimento, transformando as pessoas em diretores, gerentes, supervisores, fazendo as coisas crescer. A gente acredita muito nos talentos internos nascendo. A gente tem 2.000 colaboradores na empresa, uma retenção altíssima. E as ameaças que existem no mercado não são diferentes de outras épocas, de outros segmentos. De vez em quando perde um grande talento. Quando eu perco um talento, Leandro, que ele vai, às vezes acontece isso, um cara top de linha da empresa, Admir, estou pedindo demissão porque eu vou ser diretor de uma empresa lá em São Paulo. Eu quase choro de felicidade, porque é parte do nosso trabalho construir a carreira dessas pessoas. Quando eu vejo alguns que passaram pela nossa estrutura, estão em outras empresas, e as empresas falam para mim: Admir, contratar pessoas da Alterdata, eu fico muito feliz que eles vêm de um nível muito alto. Não tem problema, faz parte do jogo. A gente tem uma universidade corporativa para treinar as pessoas. A gente capacita 90.000 pessoas por ano para estar o tempo inteiro gerando conhecimento em todos. Então, eu acho que a retenção ela acontece de uma forma muito natural quando as pessoas acreditam nos valores da organização, percebem as oportunidades, têm a sensação de justiça dentro da estrutura, aí a magia vai acontecendo.
Cara, Vladimir, eu não sei se você está vendo aqui a minha feição, mas eu tô assim como quem contempla uma obra de arte, cara, aqui, porque, cara, aqui, assim, é muito bom falar com alguém que, pô, que vive aquilo que fala, né, que tem resultados, que tem muito a ensinar, muita bagagem, e, cara, eu tô aqui maravilhado, assim, para mim é um sonho aqui como apresentador de um podcast, né, que tem que brindar aqui os seus ouvintes, né, com excelentes entrevistas, e aqui a gente está tendo aqui realmente, né, o estado da arte aqui quando a gente quando se trata de negócio. E esse tipo de bate-papo, Leandro, eu não gosto, às vezes, de conduzir apenas em relação à história, né? Mas eu gosto muito mais de conduzir em relação à inspiração. Então, sempre as falas não é só contando uma historinha da empresa, mas é tentando dar um contexto que alguém tire uma lição para adaptar naquele segmento dele, Com né. certeza. Porque os problemas são muito parecidos, cara. Verdade. Adaptando um pouquinho, o que eu estou falando aqui serve na engenharia, serve no hospital, serve na serve em outros segmentos. Com certeza, eu mesmo estou fazendo muitas reflexões a respeito da minha empresa, né, você falando aí, eu já estou aqui ligando aqui os pontos, né, com a nossa realidade. E aí eu ia te perguntar agora mais uma coisa, também fiquei curioso, você contou dessa prática, né, de, enfim, de possibilitar o crescimento das pessoas dentro da empresa, de se tornarem diretores, tal e tudo mais. Quando você precisa de uma pessoa num cargo de diretoria, por exemplo, normalmente você promove alguém interno, que já tem uma história dentro da empresa, ou você vai no mercado e busca uma pessoa que já está pronta ali para assumir aquele desafio? Isso vale não só para a diretoria, porque quando você vai afunilando a pirâmide hierárquica, a diretoria é um número pequeno perto do resto da companhia. Nós temos 2.000 pessoas e temos 6 diretores. Mas quando você desce abaixo dos diretores, que tem os gerentes de divisões, aí já são 160 gerentes. Então, quando eu preciso de alguém de alguma posição de comando, 99% das vezes o olhar é interno. A gente sempre primeiro olha para dentro de casa. Se a formação que nós estamos fazendo tem pessoas prontas para aquele cargo. E na grande maioria das vezes, tem. Ele precisa ser lapidado um pouquinho, precisa de ganhar uma habilidade nova, às vezes ele é uma pessoa muito competente, mas é um pouco tímida para alguma função. Nós precisamos fazer algum trabalho, mas a grande maioria tem. Quando não tem, que a gente vai para o mercado buscar, tentando encontrar estruturas. Por exemplo, dos nossos 6 diretores, 5 nasceram de dentro da organização. E um deles foi uma empresa que a gente comprou. Ele veio da outra companhia. Então, não, minto. Dos 6, 4 vieram de dentro, 2 vieram de compra. 2 vieram de uma aquisição que foi feita, era um talento que estava lá dentro e que a gente trouxe para a estrutura e entrou no DNA da organização. A estrutura de abaixo deles, eles são formados. E essa formação, a gente quer se envolver muito pessoalmente. E agora, 3 dias atrás, eu pessoalmente estava dando treinamento de liderança para 32 gerentes, dando treinamento de comunicação, como é que você fala, como é que você conduz uma reunião, como é que você motiva os times, como é que você estimula as pessoas a estarem com aprendizado contínuo. Nós temos uma atividade na empresa que começa desde quando eles são contratados. Nós temos um negócio lá com 35 anos de vida, há 28 anos, Leandro, que eu me encontro de 2 em 2 meses com todos os novatos que foram contratados nesses últimos 2 meses. Da faxineira ao diretor. Eu fico 3 horas com eles, falando políticas, ética, valores da empresa, contando histórias, coisas que nós fizemos de bom, coisas de ruim, o que deu errado alguma vez, o que a gente quer para o futuro, o que a gente espera deles, qual é a participação que eles têm no processo de transformar a empresa numa outra coisa. Então a gente estimula desde a entrada que eles têm que estar num processo de aprendizado contínuo. Então eles estão sempre sendo preparados, porque a gente cresce muito e precisa de gente boa continuamente. E eu acho que o ambiente que você está sendo valorizado para crescer como indivíduo é um ambiente que é muito agradável para todos, né. Eu falo para o meu time que a gente não quer os braços deles nos teclados, eu quero os cérebros pensando na Alterdata do futuro.
O que essa empresa vai ser daqui a 5 anos? Eles precisam ser parte da construção desse futuro. Por isso que o treinamento é tão importante. Quando vem alguém de fora, é mais difícil de você fazer a transfusão de sangue, que é tirar o sangue antigo e colocar o novo, porque eu tenho que transformá-los em alterdatanos. Quem trabalha lá na empresa não são funcionários, não são colaboradores, são alterdatanos. Eles têm uma característica muito peculiar que tem a ver com a nossa cultura. Né? Que fantástico, que fantástico. Ô, Vladimir, agora eu queria saber de você, tá? Na história dos negócios, a gente tem muitos negócios que tiveram um grande sucesso durante algum tempo. Eu vou citar aqui os clássicos que a gente sempre fala, né? Na literatura de negócios, eles se tornaram, assim, ícones, né? Por exemplo, Blockbuster, a Kodak, e, enfim, muitos outros que foram líderes de mercado e que num determinado ponto houve uma mudança no mercado, uma mudança no comportamento, uma mudança da sociedade, e eles ficaram presos àquele modelo que, enfim, que eles se apaixonaram, ficaram cegos ali pelo modelo vencedor que eles criaram, que foi vencedor durante um bom tempo, né? Como é que a gente pode não cair nessa armadilha, né, de, enfim, construir uma empresa que seja, como você falou, como o Jim Collins fala, né, uma empresa feita para durar, mas prestar atenção também nos sinais do mercado, sinais das mudanças e, enfim, para não ficar para trás. Eu acho que tem inúmeras coisas que a gente pode falar em torno disso, mas o centro é a humildade. A humildade dá a capacidade da gente entender que nós não somos bons em tudo, que a gente tem que aprender continuamente, que o jogo pode mudar do dia para o outro, que o cliente tem expectativas diferentes, que a forma de liderar as pessoas muda. Nós temos que ter humildade. Normalmente, as empresas que aconteceram isso, são muitas, você falou duas delas, muito expressivas, que estão muito estudadas, mas são muitas. A essência foi a prepotência e a arrogância. É quando você se acha uma companhia acima de qualquer coisa. A Alterdata, por exemplo, ela tem sido muito estudada, já saímos em muitos livros e materiais estudados, porque nós somos uma empresa do interior. E isso desperta muito interesse. Como é que uma empresa nasce numa cidade com 170 mil habitantes, que a economia é agricultura, nasce na década de 90 e se transforma na quinta maior do país em tecnologia? É estranho, mas se eu escutar, Leandro, tudo que as pessoas falam de mim, e eu, meu sócio, a gente se torna pessoas prepotentes e arrogantes. Eu não sou o que as pessoas acham que eu sou. Essa é a visão externa que eles têm de mim. Ah, o cara escreve livro, faz palestra pra caramba, tem horas que eu estou fazendo palestra para 5 mil pessoas. Ah, ele é isso. E essa é a visão externa. Eu não posso acreditar que eu sou isso. Eu tenho que acreditar que eu sou uma pessoa em transformação, em mutação. Por isso que a gente tem que ter departamentos na companhia para olhar o concorrente com humildade. O concorrente, às vezes, que é muito menor que a gente. Temos que olhar com humildade o que ele está fazendo. Olhar os movimentos do mercado. Ah, o cliente é um chato que está pedindo isso. Não, o cliente não é um chato. Há um movimento se transformando e nós não estamos vendo. Na minha visão, Leandro, o verdadeiro inimigo de uma empresa é ela própria. O verdadeiro concorrente da Alterdata é ela mesma. É a nossa letargia, a nossa incompetência de ver transformações, é a nossa imaturidade de não observar alguns movimentos. Então, se a gente incute isso na cabeça de todos os meus diretores, eu transformo ele em pessoas com a mente aberta. Eu não admito que alguém, algum cargo de liderança da empresa, se ache melhor que ninguém. Não admito. Então, quando eu noto alguém fazendo um comentáriozinho, se achando mais importante, eu logo pego pesado, porque não. Você não é isso que você está achando, não. Porque você tem que prestar atenção, ser humilde para olhar o mercado, olhar os clientes, olhar o que está acontecendo. E para isso nós temos que ter inúmeras fontes, né? Então eu participo de muitos congressos no Brasil, congressos internacionais. Hoje à noite eu estou indo para os Estados Unidos, fazer uma palestra nos Estados Unidos. Eu estou sempre estudando o que está acontecendo para entender esses movimentos. E isso ajuda a gente a calibrar. A minha equipe, eu entendo que o líder, ele é muito espelho que os outros me observam. Então, quando eu sou humilde em estar aprendendo, a minha diretoria também é, os meus gerentes também são. E com isso, entra numa dinâmica de a gente estar com a mente aberta para estar aprendendo continuamente. Então, as chances de acontecer um problema desse, da Blockbuster, da Kodak e outra, é muito pequena.
muito pequena, porque você está o tempo inteiro num processo evolutivo, né? Sensacional, muito bem. Ô Vladimir, cara, esse bate-papo de hoje aqui é isso, tá aqui já no meus top 3 aqui de entrevistas, já são mais de 400, mas é realmente uma aula, um curso de empreendedorismo, um curso de vida que você está dando aqui pra gente. E para finalizar, eu queria puxar para algo que eu observei que você é mais um exemplo disso que a gente prega aqui no administradores.com. Inclusive, é o nosso slogan, né? Nunca pare de aprender. Você é mais um exemplo, né, de um empreendedor que nunca parou de aprender. Sempre você ressaltou isso, você aprendeu a programar sozinho, você colocou aqui a expressão, eu era um autodidata, você continua um autodidata aprendendo sem parar de aprender, e isso explica muito, né? Explica não, muito não. Eu acho que essa é a principal razão do sucesso da Alterdata e o seu sucesso como empreendedor. É um empreendedor humilde, que reconhece que tem que aprender, que tem que se transformar continuamente. Então eu queria que você terminasse dando esse recado aí para a turma, né? Qual que é a importância desse aprendizado contínuo aí na sua vida e na vida de todos os empreendedores? Olha, eu posso resumir essa pergunta sua numa colocação que nós estamos vivendo nesse momento uma sociedade em transformação. A vida inteira a sociedade foi feita de ciclos, ciclos de inovação, de mudança, de adaptação. O que tem diferente de hoje é que os ciclos estão mais curtos. Então você não pode esperar fazer uma nova faculdade e estudar 5 anos. Você vai estar ultrapassado. Você tem que ter na sua mente um plano de evolução contínua. A carreira de todos nós, Leandro, ela não cresce linear, como se fosse um gráfico de linha. Ela cresce muito mais parecida com uma escada. Cada degrau desse é uma habilidade que você aprendeu, porque você estudou, é uma competência nova que você adquiriu, porque você estudou, é um erro que você tinha, que você corrigiu, porque você estudou. Cada degrau de aprendizado vai te colocando num outro patamar. O sucesso está muito ligado a quando você chega na parte plana do degrau. Tem pessoas que adquirem uma competência, aí é promovido num cargo, chega na parte plana. A plana é a zona de conforto. Tem gente que fica na parte plana 5 anos, 10, 15 anos. Tem gente que fica na parte plana 5 meses, porque ele já está pensando no próximo degrau. Então, a mensagem principal da sociedade que nós vivemos hoje é que nós não estamos prontos nunca. Nós temos que saber o que nós não sabemos. Nós temos que ter a consciência do que a gente não sabe para entrar num processo de aprendizado contínuo. E hoje, isso é muito fácil de ser resolvido. Nós temos a internet com informações abundantes. Hoje, eu costumo falar lá na empresa, Leandro, que eu posso não saber um assunto, mas eu não sou burro, não, eu aprendo. Porque eu vou buscar a informação no lugar que ela tiver. Eu vou entrar numa universidade dos Estados Unidos que tem conteúdos gratuitos. Eu não preciso nem falar inglês, não preciso falar alemão, não preciso falar francês. Eu pego, boto o tradutor do Google e aprendo aquele negócio. Eu viro à noite escutando vídeos no YouTube e eu aprendo aquele negócio. Ou seja, o que tem que estar dentro da gente é que faz a magia acontecer. E eu acho que isso pode contribuir expressivamente para nós melhorarmos o nosso país, contribuir para as empresas quebrarem menos e nós temos uma sociedade melhor. Eu acredito no Brasil, nós somos um país que tem muitas oportunidades, nós precisamos de empreendedores com uma visão mais ampla do que normalmente eles têm. Cara, que fantástico aqui. Eu tenho que bater palmas aqui, que foi sensacional. Tudo que você entregou aqui hoje, aqui, se as pessoas estiverem atentas ao que você falou, isso vai ser transformador na vida delas, Vladimir. E você está firme no propósito aí da Alterdata, e está transformando a sociedade aqui através do seu conhecimento, da sua experiência, compartilhando, né, toda essa bagagem aqui com as outras pessoas. Então eu queria só te agradecer aqui, Vladimir. Foi um Café com a ADM aqui fantástico, aqui, memorável. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Parabéns pela organização, porque você ter esse volume de entrevistas que você tem, você está me fazendo ter mais orgulho de você ainda, porque você está ajudando o nosso país, isso inspira várias empresas. Então conta sempre comigo, sempre que você precisar de algum tema, porque o teu propósito é o meu propósito também. Eu ia falar então, isso. Nós estamos juntos. Se você precisar, nós estamos juntos aqui para ajudar a transformar as organizações. Que bacana. Vladimir ia falar exatamente isso e para você ver como que a gente está em sintonia. Muito bem, Vladimir, para a turma acompanhar aqui o teu trabalho, redes sociais, LinkedIn, passa para a galera, porque eu acho que vai ter muita gente aqui interessada em te seguir, acompanhar, saber o que você tem a falar, né? Esse é um veículo que eu uso muito, porque eu tenho mais de 50 mil seguidores, muito seletivos,
empresários, gestores. Eu escrevo conteúdos quase todos os dias, principalmente no Instagram e no LinkedIn. Então, Instagram, meu nome é bem simples, porque não é complexo, Ladimir Carvalho, @Ladimir Carvalho. O LinkedIn é a mesma coisa, então é muito simples para receber vídeos, textos, dicas de carreira e gestão. Normalmente eu estou sempre focando o desenvolvimento profissional das pessoas. Perfeito, bom demais aqui. Galera, o que vocês acharam desse Café com ADM de hoje aqui com Ladimir Carvalho? Vocês já viram aqui a minha empolgação e agora eu quero saber como é que está a sua empolgação. Então já comenta aqui embaixo onde você estiver, YouTube, Spotify, tem lá a ferramenta de comentários, conta o que você achou e não só isso, como sempre eu vou pedir aqui para você a única coisa, o pagamento aqui por esse conteúdo que a gente gerou aqui hoje com o Ladimir Carvalho, é o seguinte, compartilhar com seus amigos. É não ficar só para você, esse conhecimento, essa experiência, essa bagagem aqui que o Ladimir compartilhou aqui com a gente hoje. Compartilha com seus amigos. Marca a gente no @administradores, marca a gente no @café com ADM, marca no @Ladimir Carvalho e manda essa mensagem para frente para espalhar aqui essas lições de vida e de negócios aqui do Ladimir Carvalho, beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!